Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Promova-se. Esse é o primeiro vídeo de um conteúdo novo que a gente vai estar deixando por aqui. E nada mais oportuno e mais justo do que a gente começar esse novo conteúdo com o tema de espiritualidade, né? Saúde espiritual. Trouxe aqui um convidado especial, Luiz. Ele é uma pessoa que vai estar aí esclarecendo e abrindo, né, os horizontes em relação ao que pensamos e o que refletimos da nossa espiritualidade. Tá bom? Seu Luiz, seja muito bem-vindo. Douglas, muito obrigado por essa oportunidade, por eu poder levar para você justamente. Eu vejo que esse conteúdo Promova é muito bem e é bem-vindo para as pessoas. Por quê? Porque nós vemos assim que as pessoas necessitam hoje de um auxílio, de uma ajuda para si próprio. Quer dizer, muitas vezes é a descoberta daquilo que ela é, daquilo que ela tem, e muitas vezes está incubado dentro dela. Então essa abertura é muito bom, você chamar e mostrar para a pessoa que ela é capaz, que ela vai em frente e ela vai conseguir. E nada mais diante disso do que a espiritualidade. Aquilo que a gente sempre diz, porque no mundo de hoje as pessoas olham o quê? Aquilo que é visual, aquilo que é externo. Se você pega uma construção, todo mundo olha o acabamento, belo naquilo que se tem, né? Lustre, tantas coisas belas, bonitos, enfeite, mas se esquece que o que sustenta tudo isso é aquilo que não aparece, que é o que? O alicerce, a fundação. A vida da gente também, para ir em frente, para fazer as coisas, nós necessitamos o quê? De uma espiritualidade. É claro que tudo é importante na vida, o material, as coisas, por exemplo, física, mas além que está de tudo isso, que é algo que não aparece e que muitas vezes você não vê, não sente, que é a espiritualidade. E ao longo do tempo nós vamos perdendo isso que é importante, que é muitas vezes o quê? A perda da identidade própria. Então eu pergunto hoje para você, quem é você? O que você está fazendo? De que maneira você está vivendo? Quem é você? Você é um filho de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, que você é capaz de tudo. Deus te criou você não para que você fique às margens, mas para que você seja um vencedor. Esse é o grande sentido quando Jesus veio. Ele resgatou o quê? Todos aqueles que estavam parados às margens, para levar o quê? A um mundo diferente e mostrando os valores das pessoas. Então, eu levo hoje, quem é você? O que você está fazendo? De que maneira você está vivendo? Primeiro você olha, eu sou um filho de Deus. Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. O que eu estou fazendo? Talvez você tenha tudo para fazer o que deve e deixando de fazer ele para fazer o que não deve. De que maneira você está vivendo? Talvez você tenha tudo para viver bem e está vivendo tão mal. Então eu quero levar hoje a você. Quando Deus, sempre Ele chama aquelas pessoas que talvez está distante, acomodado e não tem idade. Eu digo para você, Douglas, Deus chama, muitas vezes eu digo assim, né? Aquele do jovem ao ancião. Tem um provérbio que diz assim, até do mamando ao caducando. E esse é o sentido que Deus vai abrangindo todas essas pessoas. E você olha, foi um retrato, por exemplo, da própria palavra de Deus. Deus não deixa ninguém às margens, sempre tem um propósito para você. E por que isso não acontece na tua vida? Porque você não sai de onde você está. E assim foi com Abraão, que depois se tornou o Abraão, quando ele morava onde? Em Ur, na Caldeia, na Mesopotâmia antiga, terra dos caldeus. Abraão tinha uma vida acomodada. Ele estava no comodismo, na mesmice. Por quê? Ele já era uma pessoa de idade avançada, achava que tudo estava realizado, e eu digo para você hoje, na vida da gente, nada está ao fim. A cada dia que você levanta, que você respira,
que você enxerga, você é um algo para fazer um novo. E eu digo para nós que estamos aqui em Novo Horizonte, e eu digo sempre isso para as pessoas, quando você tem esse entusiasmo com você e a busca diante de Deus, você pode estar em Novo Horizonte, mas você pode criar um horizonte novo na sua vida com essa busca que vem de Deus. Então Abrão estava lá, parado, quieto. Deus disse para Abrão que deixa a tua terra, a tua gente, e eu darei a você uma nova terra, uma nova gente. Farei de você uma grande geração. Então eu digo para você, a cada dia um convite para você sair da onde você está, para você desinstalar, ir em busca dos seus objetivos, daquilo que você é, daquilo que você pode, e muitas vezes nem você está sabendo aquilo que você tem e aquilo que você é. Mas para isso, para que a gente descobre, a gente precisa ter o quê? Uma espiritualidade. E essa espiritualidade é aquilo que a gente diz, é aquilo que não aparece, mas que nos move. Por que que nos move? Porque eu, você, somos o quê? A tripla dimensão que Deus nos criou. Quer dizer corpo, alma e espírito. Então veja bem, você é uma pessoa forte, né? Você tem todo o preparo. Mas eu digo uma coisa para você. Se você não se alimentar adequadamente, se você não comer, você não beber, se você não bebe, você desnutre. Você desidrata. Se você não come, você desnutre. A desnutrição e a desidratação nos leva à morte. Então você precisa comer, você precisa beber, para que essa carcaça pare em pé. Para nutrir o corpo. Justamente. Né? Mas nós temos o quê? Uma alma e um espírito. Tem que nutrir ela também. Qual que é o alimento da alma e do espírito? Nós não colocamos placa de igreja, nem religião, mas é algo que você tem que buscar na tua fé. E digo para você, a fé não é um sentimento, a fé é uma decisão. A fé não é um fanatismo, mas a fé é quando você vai além. E para ir esse além, nós temos vários trechos na palavra de Deus. Foi a história que eu disse de Abrão, que saiu da sua terra, deixou a sua gente e foi em busca de um novo. Como eu disse, do novo horizonte. Num horizonte novo. Assim também, muitas vezes, foi quem? O próprio Moisés. Uma pessoa também capacitada, criada diante do povo do faraó, mas que, um determinado tempo, sentiu medo, insegurança pelo ato que ele cometeu, e ele foge. Chega no deserto de Madiã, lá ele vai viver uma vida com o teu sogro Jetro, ali de que maneira? Ser, muitas vezes, pastor de ovelha. Mas Deus tinha muito mais para aquele homem. E talvez está você. O pastor é uma profissão ali errada, adequada? Não. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus olhou para Moisés, que Moisés podia muito mais além daquilo que ele era. E talvez você hoje está aí, como um pastor de ovelha, com a capacidade para esse além, né? Ir além, para ir em busca, e talvez você está parado ali. Mas o que aconteceu? Quando ele saiu naquele dia da mesmice, e ele vai para o deserto de Madiã pastorear as ovelhas, o que acontece com ele? Ele vai além do deserto, nos diz a palavra de Deus. E quando ele vai além do deserto, ele vê uma sarça ardente que se queimava e não consumia. E ele vai. E lá ele vê o quê? Aquilo que Deus tem para ele. Moisés, você como pastor de ovelha, eu quero dar algo muito mais para você. Você vai libertar o meu povo. Esse talvez que seja a essência da espiritualidade, né? Essa transcendência. A saída, a busca. Quer dizer, ele estava acomodado. E talvez eu digo, diante desse trabalho que vocês fazem do Promova, quantas pessoas não estão acomodadas aí? Então, eu vejo assim,
que muitas vezes você vê essas pessoas aí, é uma Ferrari andando como um Fusca. Isso aí. Então, você precisa além. Foi aquilo que Deus fez com Moisés. Descobriu o teu potencial, né? A sua força de ação e de... Que era muito mais do que aquilo. Então, Deus chama. Primeiramente, talvez você está à margem aí esperando que tudo caia do céu. E digo uma coisa para você. Talvez você está se sentindo aí uma pessoa esquecida. Que todo mundo te deixou você à margem. Não. Nós temos um Deus. Quando você busca essa espiritualidade profunda, mais uma vez eu digo, sem placa de igreja, sem religião, mas um ser superior na tua vida, nós temos um Deus que nos vê e que nos ouve. E isso foi o que aconteceu quando ele disse para Moisés. Disse: Moisés, eu vi e ouvi o clamor do meu povo lá no deserto e vou enviar você para libertar. Aí vem a grande questão. Moisés disse: eu? Com que eu vou lá? Eu conheço a fúria do faraó, eu conheço o seu exército, como que eu vou lá? E Deus se concede a ele: vá com cajado e com a graça, com a força de Deus, e você vai libertar o meu povo. Mas para que tudo isso, essa graça acontecesse, que Deus realizasse na vida de Moisés, Douglas, o que aconteceu? Moisés teve que se decidir. Ele teve que ir. Então é como confiar em si próprio. Então é aquela questão que eu disse lá na introdução. Coragem não é ir sem medo, é ir apesar do medo, né? Confiar justamente. Essa é uma fé com sabedoria, com a graça que vem de Deus, mas que você tem o quê? Acreditar. Então aquilo que eu disse, eu quero, eu posso e eu preciso. Então, quando você decidir isso, que é a fé, que não é o sentimento, ela é uma decisão. Quando você decidir, meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, mas se você decidir que você é capaz e que você pode, grandes coisas vão acontecer na tua vida. Mas nunca se esqueça que acima de cada um de nós tem um Criador. E nós somos criatura. E a criatura, nunca ela é mais do que o Criador. Então ela tem que ter a busca do Criador. Isso se chama espiritualidade. Abre o teu coração e vai na busca daquilo que Deus tem para você ser, viver e fazer. Então hoje, Douglas, é essa introdução que eu deixo aqui para você, aqueles que acompanham você, e que você reflita. Eu quero, eu posso, eu preciso. E mais uma vez eu digo, a descoberta do eu, que nós vamos trabalhar isso para frente. Quem sou eu? O que estou fazendo? De que maneira eu estou vivendo? São palavras muito fortes, né? Porque eu acredito, assim, percepção assim mesmo, que nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais com uma experiência humana, né? Justamente, então, mas nunca você deixa parado que dizer que tudo vai cair do céu. Isso não existe. Primeiramente, talvez tem pessoas que buscam o milagre de Deus, mas ela se esquece de ser milagre de Deus. Porque o grande milagre é aquilo que Deus já deu para você. Sim. Você tem saúde, você pode enxergar, você pode caminhar. E nós temos retrato dessas pessoas que vai além, que são pessoas que não enxergam, que não falam, muitas vezes não ouvem, e, meu irmão, minha irmã, talvez tenha uma capacidade muito mais grande de que você, que tem tudo isso, que você está sentado às margens. A espiritualidade evoluída, ela permite uma perspectiva de visão diferente, né? Justamente isso. Diferente. Então, o que eu digo para você? Que você busque esse Deus. Mas a grande questão que nós temos o quê? É o místico divino que se realiza no humano. É toda a escatologia que faz acontecer na antropologia. Nada vai acontecer na tua vida diante de Deus se você não querer e se você não se decidir. Então é isso que eu deixo hoje, viu, Douglas? Para todas essas pessoas que estão acompanhando você. E eu digo uma coisa para você, se ela se decidir,
ela vai conseguir e ela vai além daquilo que ela necessita e daquilo que é preciso. E nas próximas, né, reunião que a gente vai ter de uma programação, eu quero colocar muitas vezes a pessoa acreditar e a descoberta dela e do aceitar. Porque talvez muitas coisas não estão acontecendo na tua vida e você ficou parado às margens porque você não aceita muitas coisas. O aceitar não é concordar. Concordar é fácil, né? Tá bom, você tá certo. Mas a gente só aceitar aquilo e ir de frente para resolver. Justamente. Encarar aquilo. Né? O aceitar não é concordar, mas a gente só muda uma situação aceitando e quando a gente vai além. Então nós vamos trabalhar justamente nessa parte dessas pessoas